Direto da redação. Em julgamento no STF, o ministro do STF, o Flávio Dino, ontem pediu vista do processo que julga se o Rio de Janeiro terá eleição direta ou indireta para governador do estado, para um mandato tampão de 6 meses. E mesmo assim o placar chegou a 4-1, porque foram 3 votos já antecipados, foram 4 votos, foram 5 votos já antecipados, né? Votou favorável à eleição direta a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. E o relator do processo, Cristiano Zanin, votou por eleições direta, ele é relator desse processo, e o Flávio Dino ele pediu vistas, porque ele quer o seguinte, ele quer primeiro esperar a publicação do acordo do TSE, que anulou as eleições do Rio de Janeiro, para saber de que forma ele vai se posicionar. Então faltam ali ainda votar o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e o Edson Fachin, que é o presidente da corte. Você vai conferir agora os detalhes dessas informações na reportagem do Vladimir Platonov. O ministro Dino pediu vista quando o placar estava em 1-1 pela eleição direta ou indireta. Mas, apesar do pedido, os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia decidiram adiantar os seus votos e votaram pela eleição indireta, ou seja, feita pela Alerj. Com isso, o placar fechou temporariamente em 4-1 pela eleição indireta. Os trabalhos no STF foram encerrados e o assunto só deve voltar à pauta na semana que vem, após o TSE liberar o acórdão dos votos que condenou o ex-governador Cláudio Castro à inelegibilidade. Lembrando que ainda falta votar 5 ministros do STF. Enquanto isso, continua no cargo o governador interino do Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, que assumiu com a renúncia de Cláudio Castro. Se a decisão do STF for pela eleição indireta, caberá aos 70 deputados da Alerj escolherem quem ocupará o Palácio Guanabara. Mas se a decisão for por eleições diretas, o Supremo terá que definir como isto ocorrerá, pois a data mais próxima é 21 de junho, ou seja, em apenas 2 meses praticamente. Na próxima semana, veremos os próximos capítulos desta novela. O Fabrício, nada ainda resolvido com relação a essas eleições do Rio de Janeiro, mas pelo menos 4 ministros do STF, eles já entendem que a eleição, o rito ali tem que ser indireto, por entender o seguinte, que o Cláudio Castro realmente ele renunciou antes. Houve a renúncia, é dupla vacância. Ele não pode ser atribuída ali uma cassação por questões eleitorais, porque antes do julgamento da questão eleitoral no TSE, ele renunciou antes. Então a norma que está positivada é isso, é a eleição indireta. Foi aquilo que você falou e agora mais do que nunca eu acredito que teremos eleições indiretas, assim, até porque por conta do calendário, do tempo. Ainda não dá para cravar que vai ter eleição direta. Eu acredito que sim, Roberto. Assim, eu acho que já está definido. Eu acho que não. Eu não apostaria nisso. Você não apostaria? Não, eu não apostaria pelo seguinte, pelo que falta votar ali, ó, Gilmar Mendes. Pode reverter, então, o cenário. Falta votar ali Gilmar Mendes, falta votar o Edson Fachin, falta votar o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, faltam quantos votos? Faltam 4 que você está falando aí. Não, tem já foram 5. Ó, já foram 5. Então vai faltar Gilmar, vai faltar... São 10 votos. São 4. Se tiver mais 2 votos por eleição indireta, vai ser eleição indireta. Eu acredito que Agora, será. eu não sei se vai ter, eu vou te explicar o que está acontecendo, o movimento que eu estou entendendo no Supremo. Roberto, mas o tempo está passando, Roberto. Não tem tempo, eu sei que não tem tempo para uma eleição direta, não tem calendário, mas eles estão jogando para outra coisa. Eles querem manter o desembargador Ricardo Couto até outubro. Já é nítido isso. Já é nítido, tem essa intenção, Zanin, esse pessoal está jogando para isso, está jogando para manter o Ricardo Couto, não fazer eleição nenhuma, só realizar a eleição em outubro. E a data que tem para fazer uma eleição, o próximo calendário aí é dia, eu acho, junho. Essa eleição não se organiza em junho nem a pau, pica-pau. Por quê? Para se ter candidato em eleição direta, primeiro, você tem que ter inscrição, você tem que ter convenção partidária. Você tem que ter candidatos, você tem que fazer campanha, todo um rito, você tem que fazer campanha eleitoral para eleição direta.
Porque ninguém vai... Então, veja bem, são quantos dias de campanha? 5 dias, 10 dias, Sem um contar mês, com os 45 gastos dias? também, com os investimentos, foi Então, aquilo que você comentou. Esse calendário, no mínimo, aí você vê em recesso na justiça. Julho, julho, né? Julho é recesso. Aí vai fazer eleição aqui em setembro, para fazer outra em outubro, para fazer... Eu acho que é humanamente impossível. Eu acho que já está definido como indireto. Você inseminar a urna. Então, o mais sensato e o legal seria eleição pela legalidade, pelo princípio ali da legalidade, eleição indireta, aliás. Sim. Agora, se prorrogar o mandato, aí já vai ser uma outra coisa, já vai ser um outro desdobramento, já vai ser outro entendimento, um outro cenário. Mas eu conversei com um deputado na LERJ, assim, questão confidencial, sobre a condição de anonimato. Esse deputado, ele é candidato nessa eleição a um cargo eletivo, eu não vou dizer qual é, que eu não quero chamar a atenção para ele. Para não ganhar destaque. Eles estavam trabalhando, que ele falou comigo, nós estamos trabalhando na LERJ, com alguns cenários. Cenário 1 é uma eleição, eles convocarem ali nem ter eleição direta, mas manter o desembargador no cargo, que é o que a gente está entendendo que está se buscando ali, manter. É ter eleição lá em outubro. Isso tudo vai criar uma situação, uma situação interna muito, muito conflitante. O Ricardo Couto, ele não tem apoio de partido, ele não é eleito pelo voto popular, ele não se filiou a partido, ele não tem rede política de apoio e já começa a surgir alguns processos de insatisfação no Estado. Os professores realizaram uma paralisação de 24 horas, sabia disso? Estou sabendo. Realizaram uma paralisação de 24 horas, já é greve. O meu medo é esse, os serviços pararam. O Detran já está em greve, você já tem servidor do Detran em greve. Exatamente. Você assistiu ontem aqui a reportagem sobre na atividade no distrito de Bom Jesus do Querendo, uma tempestade de fim de semana derrubou lá, provocou um deslizamento. Essa estrada está interceptada e uma idosa sendo socorrida de maca, andando o pessoal, os enfermeiros carregando essa idosa. Correndo, morre uma distância a pé, infartada, para atravessar, para conseguir uma ambulância. Então, os serviços, eles começam a andar. Você tem que licitar. Você tem que fazer uma série de questões ali que, se você não tem uma rede de apoio, você vai licitar com quem? Está mandando um monte de secretário embora. Ele está governando ainda com uma equipe que é que foi nomeada no governo Cláudio Castro. Ele não desmonta isso. Porque para desmontar ele vai ter que remontar. Ele não desmonta isso, mas nem a pau, pica-pau. Mas como é que ele vai governar? O estado do Rio de Janeiro vai ficar 6 meses paralisado, ingovernável. Diferente se você tem um governador eleito, seja por via direta ou indireta, com apoio de partidos, com apoio político, e vai governar, porque ele tem pares, ele tem que nomear para executar despesas. As despesas têm que ser executadas. Daqui a pouco, como é que vai licitar para comprar medicamento? Ele vai assinar, vou botar o CPF dele na reta. Porque o governador Ricardo Couto, o governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador, ele nem o Palácio Guanabara, ele despacha do gabinete dele, lá no TJ. A pessoa tem que sair do Palácio Guanabara e ir no gabinete dele, despachar com ele. E por uma razão muito simples, a questão não é isso, você vai mexer no voto popular, você vai mexer numa estrutura política. E isso daí favorece quem? Essa instabilidade favorece, na verdade, ao projeto nacional do PT, de Lula, favorece ao candidato de Lula na eleição, porque você desalojou a direita, o grupo de Cláudio Castro, da máquina. Quando você desaloja da máquina, você vai ali, corrói o poder político da máquina numa eleição. O candidato do governador Cláudio Castro na eleição é o Douglas Ruas, que é deputado, candidato à presidência da LERJ, e é o candidato do Cláudio Castro, do grupo do Cláudio Castro ao governo do estado. Se a eleição for tete a tete hoje, vai se ter trabalho para vencer a direita no Rio de Janeiro, que é forte o movimento de direita no Rio de Janeiro. Então são questões que esse deputado conversou comigo, ele falou que eles acreditam que vão tentar levar isso, prorrogar o mandato do desembargador. Eduardo Paes, que é um adversário do governo, se for para uma eleição indireta, perde para uma eleição indireta. Numa eleição direta, dentro das condições desse grupo com a máquina, ainda há risco do Eduardo Paes, que é o candidato do Lula hoje no estado do Rio de Janeiro, perder
perder a eleição. E por uma razão simples, porque o Eduardo Paes ele não tem confiabilidade da classe política. O Eduardo Paes ele não consegue ter essa relação com toda a classe política. Ter essa credibilidade toda, Nos 92 municípios do estado, as pessoas são temerosas em relação ao Eduardo Paes porque ele tem fama de ser muito fechado. Ele tem fama de ser político de bolinha, né? De clube do elitizado, bolinha. Não é popular, né? Ele tem um grupinho dele ali que fica no entorno dele, aquele deputado que é o Pedro Paulo, aquele pessoalzinho ali, que é o pessoal que é o comandozinho dele e tal, acabou. Então ele é um candidato de Rio de Janeiro. Dentro de uma bolha. De uma bolha. Ele não é um candidato de todo o estado do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes dentro de São Gonçalo, ele teria dificuldades. Teria uma imensa dificuldade. Eu acho que na região norte e noroeste também. Na Baixada muita gente não conhece Eduardo Paes. E no norte e noroeste também teria dificuldade. Você concorda comigo? Concordo. Ele teria muita dificuldade. Ainda que ele tenha apoio de algum prefeito aqui e acolá, mas ele teria dificuldade. Ser difícil. Exatamente. Mas agora isso vai ser decidido quando? Semana que vem. Vai retomar o julgamento. O Flávio Dino não deve segurar isso por muito tempo. Então logo publica o acordo, segundo ele, vai manifestar o voto dele e daí então vai se prosseguir. Agora eu incógnito, eu não sei como vota, por exemplo, o Gilmar Mendes, eu não sei como vota ali o Dias Toffoli, essa é a minha dúvida. Alexandre de Moraes eu até acho que vai votar por eleição direta. Assim como o Gilmar, acho que vota por eleição direta, eu não sei como vota o Dias Toffoli, não sei como vota o Edson Fachin. O que se precisa ali é de mais 2 votos para consolidar uma maioria e a eleição ser indireta. Mas a gente já viu ali pelo menos o seguinte, tem 4-1. Vai ser um placar apertado para um ou para outro. Ou para indireta ou para eleição direta. Vai ser um placar apertado. Mas vejamos bem, o que está em votação ali não é prorrogação de mandato do desembargador. O que está em votação no Supremo Tribunal Federal, que está em pauta, essa é a eleição direta ou indireta. Sim. O que está em votação, o que está em pauta é isso, é eleição direta ou indireta. Eu não sei de que forma meteriam um jabuti no meio ali, meteria ali um Jurandi, né, um Jurandi no meio, para tentar levar isso para prorrogação de mandato de desembargador interinamente. Só se meter Jurandi no meio. Aí resolve a situação. A justiça vai ser feita de qualquer forma.